Essa é uma parada que eu também queria conversar com você, porque essa parte de trampo, acho que a gente tá passando por uma... Eu vou usar a palavra crise, mas não é bem uma crise, é mais uma transformação no método como a gente contrata, como a gente conversa, principalmente por causa de inteligência artificial. Sim. Então, tem até um termo que a gente estava conversando hoje aqui, que é o novo job ghosting, né? Que é você ser ignorado por uma vaga de trabalho. E aí eu tava lendo um pouco e muitos analistas estavam falando, pô, a inteligência artificial, ela seleciona, mas ela não dá feedback na maioria das vezes. Sim. Né? E aí, a gente tá vivendo esse momento, não sei se as pessoas sabem, se você não sabe, desculpa ser eu que vou ter que te contar isso, mas hoje grandes empresas usam algoritmos, inteligência artificial, softwares, já usavam faz tempo, mas a coisa foi refinada num grau muito elevado nos últimos anos para contratações. Como é que é esse processo de seleção, onde você conseguir ser contratado com a inteligência artificial? Como é que você vê essa relação que tá rolando, bicho? A pergunta é ótima. Então a gente tem que dividir em duas fatias aqui, vamos falar assim, tá? Então a inteligência artificial... Headhunters usam hoje, as consultorias usam a inteligência artificial para recrutar. E como elas usam? Palavras-chave no currículo. Então, se você é uma pessoa de, sei lá, de cybersecurity, coloca cybersecurity algumas vezes no seu currículo para que o robozinho identifique. Quando o headhunter estiver fazendo a busca, a inteligência artificial vai buscar pela palavra-chave. Ele vai colher... Na minha antiga consultoria, a gente tinha uma base de mais ou menos 20 mil pessoas. Tem consultorias, a gente era uma boutique global americana, mas uma boutique, uma empresa pequena. Você tem hoje consultorias grandes, devem ter 100, 200 mil currículos. Como é que você pesca esse currículo dentro daquela base tão grande? Palavras-chave, porque a inteligência artificial está fazendo. Então, sempre coloque diversas vezes as palavras-chave no seu currículo. Mas para te responder a pergunta, eu dividiria em dois. Então, sim, tem muitas empresas grandes, multinacionais, nacionais, que estão usando a inteligência artificial para fazer contratações mais da base da pirâmide. Uhum. O analista, o coordenador, estagiário, trainee, que é um volume, então, sei lá, vamos pegar a caixa de banco, vamos pegar atendente do McDonald's, vamos pegar atendente de balcão de companhia aérea. Eles recrutam, porque o turnover é muito grande, né? Gira muito, as pessoas ficam lá 6 meses, 1 ano e vão embora, ou são promovidas. Você usa a inteligência artificial nesse volume, nessa base de candidatos, que você olha mais o hard skill, que a gente chama, o conhecimento técnico, do que o soft skills, que é o teu comportamento. Ali, a inteligência artificial é uma máquina de produzir salsicha, vamos falar assim, porque vem realmente o IA e ele traz muito, e aí a máquina faz tudo sozinho, até um certo nível que você entra numa dinâmica, talvez uma dinâmica de grupo, uma entrevista coletiva, virtual. Em algum momento você vai ter algum contato, mas nisso já se passou um filtro muito grande de currículos. Tá? Então a dica é palavra-chave, no que você quer fazer, o que você é bom, o que você gosta, o que você já faz hoje, coloca lá o que disso. Eu gosto que essa é uma complicação, desculpa até interromper. Imagina. Mas pra você é muito óbvio. Sim. Mas às vezes pra pessoa que tá vendo, eu tenho certeza que alguém tava ouvindo isso e falou assim, tá, mas no que eu sou muito bom? Ou o que eu quero, né? E às vezes se o cara não tem essa dimensão, ele não passa nesse filtro, né? Isso é muito doido, né? Porque é uma obviedade pra você que tá dentro do mercado e pro cara que tá fora, às vezes, não é, né? Total. Então, quando você tem uma carreira que é muito desfocada... Total. Você tem total razão. A melhor coisa... Eu vou até fazer minha propaganda aqui. Eu tô fazendo uma mentoria de carreira. Eu acabei de fazer, né? De entregar essa mentoria. Eu vou fazer uma nova daqui a pouco. E eu falo pros meus alunos. Escreve tudo. Então, como é que a gente sabe? Candidato início de carreira, teu primeiro emprego. Você não é bom de nada porque você não sabe fazer nada. Você nunca trabalhou na vida. Mas você já tem indícios do que você é bom. Então, você era bom de matemática na escola? Você está estudando engenharia? Então, provavelmente, você é uma pessoa que gosta de números, é mais analítico. E isso não tem nada a ver. Analítico ou analítica, isso não tem nada a ver de você... então eu sou uma pessoa pragmática, fria, porque eu gosto de números. Não. Tem muita gente que é bom de número, mais analítico e que tem um lado humano muito desenvolvido também. Mas, então, isso é um indício. Se você está no início de carreira e está estudando, você é bom de matemática, bom de número, está estudando engenharia, você tem uma linha de raciocínio lógico que pode ser que você tenha mais aderência ao mercado financeiro, a trabalhar com construção civil, seja ela construir casa ou ponte, infraestrutura ou moradia, é engenharia. Se você é uma pessoa que se comunica bem, tinha sempre muito amigo na escola, social, fazia festa, fazia bagunça, conectava as pessoas, né? Te apresento meu amigo, vamos jogar uma bola. Você tem um viés comercial maior.
Então você consegue entender, se você fizer uma autoanálise, uma autocrítica de você mesmo, vai vir. Se você tiver paciência de perguntar para você mesmo, o que eu gosto? O que eu sou bom? Vai vir. Agora também é o seguinte, você falar, eu sou bom jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol chegam a ser um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, ou até, vamos baixar um bom atleta que não vai para o exterior, que joga nos clubes de primeira liga. O Rony. Qual é a chance? Aí você tem que ter a frieza de falar. O lado emocional sempre fala, né? Nossa, esse é meu sonho. Mas você tem de fato chance de chegar lá? Você era o melhor jogador da sua escola? Você é o melhor jogador da sua faculdade? Se você tiver entre os 3 melhores, você tem alguma chance. Se você não for, você tem pouca chance. Então não sonha. E você pode até trabalhar com esporte, mas não tentar uma carreira de jogador de futebol, porque você vai ter muita dificuldade de chegar. Porque somente os melhores chegam, né? Pra gente ser nesse nível que a gente está falando é muito difícil. Então você tem que ter assim, uma capacidade de autoanálise, de autoconhecimento, de falar. Você recebe indícios de você mesmo aonde você é melhor. Mas a pergunta é boa. Eu acho que assim, a gente tem que fazer sempre por escrito o que eu sou bom, o que eu sou ruim. Não, porque é um ponto que às vezes acho que é o cara... A gente tá falando, principalmente pra gente voltar de IA, porque acho que se não tá claro pro cara que tá fazendo o currículo dele, pô, não adianta. Não adianta. Porque ele vai ser barrado nesse filtro. Isso. Por isso que eu falo, a entrevista de emprego não é uma entrevista unilateral. Não é só o cliente, o requisitante da vaga, o RH da vaga ou o diretor que está te entrevistando. Você também tem que entrevistar. Você tem que chegar na entrevista preparado. Quais perguntas você vai fazer? Qual é a minha responsabilidade naquela cadeira? O que eu vou fazer no meu dia a dia? Como é que é a cultura da empresa? É uma cultura de pancada? Por exemplo, a Ambev agora está muito melhor. Mas é uma empresa pancadaria, foco em resultado. Quem entrega resultado está bem na fita. Quem não entrega resultado tem 3 meses para se provar. Se não se provou, está fora. É assim ainda. Você é uma pessoa que gosta de entregar resultado ou você é uma pessoa mais pensador? Lá eles têm um perfil interessante. Você tem que planejar e executar. Planejar e executar. Se você é só uma pessoa que planeja muito, mas não gosta de executar, a Ambev não é uma empresa para você. Então você está se iludindo no processo de recrutamento que talvez, se você entrar, você vai ser demitido. Sabe onde é assim? Netflix. Olha só. Pô, Netflix... Foca no resultado. Um pessoal que trabalha lá... Netflix... Não, Netflix é pior. Aqui, ó. Aqui só trabalham os melhores. E aí eu foco os caras assim. Gente, pra sua vaga tem 10 pessoas qualificadas para entrar. Então, ou você faz, ou tem 10 pessoas que fazem. Querendo entrar. E aí, voltando pro rolê da IA, você falou que era a primeira parte, essa de saber contar a história. Passou. A primeira parte, assim, quando você faz o recrutamento de analista, de coordenador, de estagiário, trainee, a IA ela é muito eficiente até um certo momento que você tem que pôr o grupo numa mesa, você tem que entrevistar essas pessoas. Mas aí a gente avançou muito, já muita gente ficou pelo caminho. Então, de novo, use a palavra-chave a seu favor. Quando você vai mais para um topo de pirâmide, posições mais de diretor, de um vice-presidente, um presidente, a AI ela trabalha pouco. Sim, as consultorias, os RHs, eles usam o AI para pescar esse currículo dentro da base, que é muito grande, mas depois ainda é um trabalho manual e eu acredito que isso vai continuar sendo manual, porque no caso de posições de diretor para cima, a gente olha menos o hard skill, que a gente chama, as competências técnicas, que é aquele, né, apertar o parafuso, vamos chamar assim, para um lado mais comportamental. Quando a gente está da base, né, de um analista até um gerente sênior, a gente ainda está falando de comportamentos técnicos, principalmente. Que é você sabe fazer um relatório US GAAP, que é um relatório na área financeira, para reportar a empresa de capital aberto na bolsa. Você tem que fazer o US GAAP ou o IFRS. Agora a lei exige o IFRS. Você sabe fazer relatório IFRS, fechar a contabilidade IFRS? Se você não sabe, talvez essa cadeira não cabe para você, porque aqui nessa empresa você só vai fazer o fechamento contábil e IFRS. Você vai ter que reportar isso para o exterior. Então, na base, até a cadeira de média gerência, se olha muito o lado comportamental. E aí a AI é muito eficiente, porque ela vai buscar as palavras-chave IFRS, contabilidade, etc. Quando a gente vai para meio up da pirâmide, meio para cima da pirâmide, deixa de ser o lado técnico, porque essa pessoa já fez o relatório IFRS, ela já reportou muitos anos esse relatório IFRS, aí ela já começa a ter gerenciamento de pessoas. Pô, ela já lidera 20 pessoas.
com pensamentos, culturas, coisas diferentes, demandas diferentes. Então, quando a gente fala de média gerência para cima, a gente começa a falar de menos comportamentos hard skills para falar de soft skills, que é o seu comportamento do dia a dia, na sua casa, como você lidera as pessoas, como você cuida das pessoas, como você trata as pessoas. E aí o EI faz menos efeito. Aí, realmente, é o que a gente está fazendo aqui. Olho no olho, você me pergunta, como é que você lida com uma situação de conflito? Quando tem uma briga entre duas pessoas, um desentendimento na sua equipe de duas pessoas. Uma quer fazer A, a outra quer fazer do jeito B. Como é que você lida? Essas são perguntas que é o soft skills. Entendeu? Sua forma de lidar com pessoas, de liderança, de resolução de problemas, etc. Aí o EI entra pouco. Então, para fechar, de base ao meio da pirâmide, EI muito eficiente. De meio da pirâmide para cima, EI pouco eficiente. É o olho no olho que manda. Esse corte que você acabou de assistir faz parte do podcast que a gente gravou com o Lelo Apovian. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!